Boa tarde! Eu sou o Batista Benço e você está aqui no programa A Sexta Hora da Fábrica de Compromissados. E hoje aqui no programa nós vamos falar de um assunto muito complicado de se entender, dependendo, é claro, do seu ponto de vista. Estaremos falando sobre identidade. E por que é complicado? Porque alguns constroem a sua identidade pela emoção, outros pela razão, outros pelas conexões que fazem ao longo da vida. E também existem aqueles que simplesmente não sabem sequer como sua identidade é formada. A razão de tudo isso é que nós temos inúmeras pessoas que não sabem nem o que estão fazendo aqui no planeta Terra. Imagine que missão de vida eles possuem. Nosso encontro de hoje com a bispa e terapeuta cristã Layala Cristine tem como objetivo mudar completamente essas dúvidas e essas angústias que muitas vezes tomam de conta do seu coração acerca da sua identidade. E certamente, até o final do programa, você vai mudar completamente sua maneira de pensar e viver a sua identidade. Com o tema Se Sinto Que Sou, Eu Sou, o programa Sexta Hora de hoje vai mergulhar em sua emoção e levar você numa viagem de inúmeras definições. Seja bem-vinda, Bispa Lai. Obrigada, patriarca, obrigada ao pastor por estar aqui comigo nesse programa. Estou muito feliz por poder compartilhar mais esse momento com você aqui na Fábrica de Compromissados, com esse tema hoje, que, como disseste muito bem, um tema difícil de entender, né, pastor? Sim, muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Primeira coisa que eu queria trazer, pastor, é esse conceito de identidade. O que é isso? As pessoas não sabem, né? A maioria das pessoas não sabem. Quando, na verdade, identidade é um conjunto, né? Um dos conceitos mais abrangentes da psicologia, porque ele é um conjunto de várias coisas, né? De várias características pessoais do indivíduo. Pensamentos, emoções, comportamentos, ambientes, projetos de vida. Então a identidade ela é produto de uma construção pessoal que acontece ao longo das nossas vidas, tomando por base todas essas coisas, a forma como pensamos, a forma como sentimos, a forma como vemos, o que aprendemos, as crenças que adquirimos. E essa construção, pastor, ela sofre algumas influências ao longo da vida. Não é uma construção que acontece do nada, de repente. É uma construção que ela sofre algumas influências. Exemplo, influências hereditárias. O nosso patrimônio genético, né? Nossa fisiologia, nossa morfologia, né? O funcionamento do nosso sistema nervoso, do nosso sistema endócrino. Então, o fato de alguém ser gordo, magro, alto, baixo, possuir algum traço fisionômico, isso altera a forma como essa pessoa se vê, como essa pessoa se comporta, como essa pessoa se relaciona. Essa é uma das influências. Outras influências que a nossa construção da identidade pode sofrer são as influências do meio social. Os ambientes, né? Nós chamamos de ambientes, né? Os ambientes nos quais a gente se relaciona, nos quais a gente vive. Nós pertencemos a diversos grupos, né? Nós estamos vivendo uma época, numa determinada cultura, pertencemos ao ambiente família, o ambiente trabalho, o ambiente faculdade, escola, o ambiente igreja. Então, esses ambientes onde a gente se relaciona, onde a gente vive, podem influenciar na construção dessa identidade. E outras influências que nós também podemos sofrer nesse processo de construção são as influências das nossas experiências pessoais. A forma como nós lidamos, o significado que nós damos às experiências que nós vivemos. Experiências da infância, da adolescência, os encontros e desencontros da vida, os acontecimentos. Mais desencontro do que encontro. Verdade. Os acontecimentos, né? As perdas, os traumas. Então, as experiências também podem influenciar na construção dessa identidade.
Estou falando dessas influências, pastor, para que as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, entendam que isso não é uma coisa que acontece do nada, né? É algo que vem acontecendo ao longo da vida. Mas, entenda, apesar dessas influências hereditárias, influências dos ambientes, do meio social e influências das experiências, nós somos totalmente capazes de decidir que identidade é essa que teremos. Perfeito. Não é uma coisa engessada, pastor. Porque tem muita gente que vive como se fosse. Tem. Não é verdade? Tem. Não é uma coisa engessada. Não é porque eu tenho determinado traço hereditário, por exemplo. Isso é muito comum, a gente ver pessoas se rotulando, se identificando com, por exemplo, a pessoa é muito baixinha. Aí ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas por isso. Ou a pessoa é muito gordinha, ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas por isso, porque ela se rotula, ela se conceitua inferior por determinado traço. Então, nada na construção da sua identidade é engessado. Todos os dias você pode decidir que tipo de pessoa você vai ser. E é isso que nós queremos conversar aqui nesse programa hoje. Perfeito. É fazer você pensar nisso, né? Que não é porque você viveu uma experiência ruim que você precisa passar a vida inteira vivendo, que a sua vida inteira precisa girar em torno dessa experiência. Como nós recebemos pessoas nos nossos consultórios, no nosso ministério, no nosso trabalho como discipuladores, como pastores, como terapeutas, que vivem a vida inteira se conceituando por aquilo que aconteceu, por aquilo que ouviu, por aquilo que disseram. E eu quero te dizer hoje que essas coisas podem influenciar, mas elas não necessariamente definem você. Entende? Faz sentido para você? É complexo, mas a gente está aqui hoje para te ajudar a entender isso, né? Eu gosto demais de poder contar com a participação do pastor Batista, porque é um grande terapeuta, um grande psicanalista, né? E na Fábrica de Compromissados, no Instituto Mão Prioriza, a gente tem esse trabalho, essa missão de vida, de ajudar você a enxergar a vida de uma maneira mais inteligente. Então, entenda, você é totalmente capaz de decidir quem de fato você é. De decidir por sua própria identidade, independente de quaisquer que sejam as influências que você tenha sofrido ao longo da vida. E aí, gente, para a gente falar sobre isso, eu quero deixar um texto, eu quero utilizar um texto da Bíblia Sagrada. Vou pedir para a produção colocar para a gente na tela, para você poder acompanhar. Porque Jesus, ele tem uma opinião sobre isso, sobre essa questão da identidade. Perfeito. Sobre essa questão de não nos rotularmos por aquilo que a gente vive, pelas experiências que a gente vive, pelas experiências que a gente passa. Jesus, ele tem uma opinião a esse respeito, e eu quero compartilhar com você o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 16. O texto vai ser colocado para você e você acompanhe, por favor, a leitura. A Bíblia diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Eu gosto muito desse texto. Gosto demais desse texto. Porque eu quero que você entenda hoje, nesse processo de construção da sua identidade, quem é você e o que você está fazendo aqui. Segundo esse texto, querido, você está aqui para brilhar. Uau! Você está aqui para brilhar. Primeiro, tem que haver luz na sua vida. Essa luz, ela precisa estar primeiro em mim. No sentido de que eu preciso saber que eu não sou aquilo que me aconteceu, pastor. Né? Que eu não nasci, não fui criado por Deus, né? Não sou um ser criado para viver apenas a infelicidade dos fatos da minha vida, das perdas que sofri, dos fracassos que vivi. Exatamente. Sabe? Tem pessoas que experimentam esses fracassos, não estão satisfeitos com ele, mas também não fazem nada para mudar. Por isso o tema dessa palavra. Se eu sinto que eu sou infeliz, que eu estou infeliz, o que eu estou fazendo, né? Para mudar isso. Para mudar isso.
Será que você está suando para você mudar isso? Ou você está simplesmente conformado com essa identidade? Segundo o texto que nós lemos, essa não é a identidade de Jesus para você. Exatamente. A identidade de Jesus para você é que há necessidade de que a luz brilhe através de você. Como essa luz vai brilhar antes dela estar em mim? Essa luz precisa estar dentro de mim. A luz da minha consciência de que eu não sou um fracasso porque eu fracassei. Entender, né, Layala, o mundo, como é impressionante como tem pessoas maldosas no mundo que fazem questão de te empurrar para essa treva, né? De colocar você naquele ambiente escuro, né? Escuro nos seus conceitos, complica a sua identidade, complica o teu jeito de ser, tenta colocar você naquela sinuca de bico, como dizem por aí, né? Joga você na escuridão para que você realmente não tenha definições. E aí, isso começa desde a escola, né? Com muitas vezes até ali com bullying, né? As pessoas querem criar uma identidade para você, que não é a sua. E muitas vezes as pessoas embarcam nessa ideia, né? É isso mesmo? As pessoas embarcam na ideia da identidade que querem construir para mim. Ó, você é assim, o teu jeito é assim. E muita gente acredita, né, no que estão colocando para ela. E isso atrapalha pra caramba nesse meio social. Sim, isso vem no meio social, inclusive, assim, às vezes você escuta esses rótulos, né, dentro da sua própria casa. Meio familiar também, né? Ali, quando você é criança, é muito difícil para as pessoas lidarem com isso, mas é necessário falar e ressignificar isso, porque às vezes aquela palavra que você ouviu na infância, você carrega para a vida inteira. De que você não é capaz, de que você é burro, de que você não dá conta, de que você não consegue. Essas influências, gente, elas são muito sérias. Sim. Porque tem gente que acredita, exatamente como o senhor está dizendo. Tem gente que internaliza isso, que integra isso como se fosse a sua verdadeira identidade. E por que eu quero usar esse texto? Porque essa não é a opinião de Jesus. Essa é uma opinião errada. E você acaba acreditando nisso e agindo como se você fosse esse rótulo, esse conceito, ou até mesmo essa emoção que está aí acontecendo dentro de você. Por isso que eu digo que essa luz precisa existir dentro de você. Hoje nós queremos que haja claridade, que haja essa visão dentro do seu entendimento sobre si mesmo. Porque às vezes lá na escola você ouviu de um professor que você não ia conseguir, alguém que exercia uma certa importância sobre a sua vida, uma certa autoridade, e esse conceito você integra. Você internaliza. Exatamente. E você integra como sendo a sua identidade. E aí eu já quero te dizer que você não é as palavras que um dia disseram para você. Você não é. Você não é resultado apenas do fato que aconteceu, daquela tristeza que você sentiu, daquela angústia que você sentiu. Você vai entender isso nesse programa hoje. Então, primeira coisa, você nasceu como, nós usamos muito isso aqui na Fábrica de Compromissados, né? Você é o mais fascinante projeto de Deus. Nasceu com a intenção positiva de Deus em te fazer um ser grandioso. Você não é um ser que foi criado para as trevas. Essa luz precisa existir dentro de você. Primeira coisa que você precisa entender. E nesse texto, que a partir desse entendimento, essa luz começa a brilhar diante das pessoas. O Evangelho diz que a ponto de que as pessoas glorifiquem a Deus. Sabe o que é isso? Pessoas que têm um bom entendimento da sua identidade, elas são diferentes. Sim. Elas emanam uma luz diferente, elas são pessoas positivas, né, pastor? Elas são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo aqui, que sabem que ressignificar os fatos da vida. E isso faz com que a sua luz brilhe diante das pessoas. A gente gosta de estar perto de gente do bem, de gente boa, sim, de gente, sabe, que emana aquela claridade, aquela paz. É muito complicado você conviver com pessoas que vivem em trevas, né? Que vivem tristes, que vivem deprimidas, que vivem ansiosas. E é por isso que eu quero usar esse texto hoje. Talvez você esteja nos ouvindo e pensando, mas bispa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entender isso se eu não vejo luz em mim? Se eu não sei quem eu sou, né? Se eu não consigo suar por uma outra identidade, por uma nova identidade, se eu ainda não entendo o que eu estou fazendo aqui.
E é interessante se pensar o seguinte, que todas as vezes que você traz um conceito positivo sobre si mesmo, é como se você estivesse jogando pedras em cima dessa luz, né? Que está dentro de você, doida para brilhar ali, porque você nasceu para brilhar, mas aí você pega e fala assim, não, eu não consigo aprender as coisas. É uma pedra que você põe em cima dessa luz. Ah, eu sou muito tímido, eu não sei falar. Pedra em cima dessa luz. Ah, eu acho que eu nunca vou ser feliz. É pedra que você está colocando em cima dessa luz, né? Ah, eu não sei, mas eu acho que eu não consigo amar. Eu acho que casamento não é para mim. Pedra em cima dessa luz. Todas as vezes que você cria um conceito negativo, uma psicologia negativa para dentro do seu interior, sobre si mesmo, você está tentando claro, você não tem a intenção de fazer isso, mas no fundo, né, Lai, o que você está fazendo é jogando areia, jogando pedra sobre essa luz. Você está tentando esconder essa luz, está apagando essa luz. Sim, e talvez você tenha esses conceitos, né? Você esteja colocando essas pedras e impedindo essa luz de brilhar dentro de você, porque você vive num ambiente ruim, porque você vive, né, convive com pessoas que têm uma mentalidade assim, né? Porque você ouviu, como nós estamos falando aqui exaustivamente, palavras que que criaram esses conceitos dentro de você, e é justamente isso que você precisa mudar. Isso não precisa ser engessado. A vida não precisa ser engessada. Se você vem fazendo isso até hoje, hoje é o dia de você desfazer tudo isso dentro de você. E às vezes essa questão hereditária que você citou no início, né, Lai, ela fala muito forte. Por quê? Porque a criança, o que ela vê é o lar. Sim. Ela vê o pai grosso, violento. Ele acha que aquilo é o mundo dele, né? Que não, eu vou levar isso para fora, porque Sim. O mundo é isso aqui que eu vejo, é meu pai gritando com a minha mãe, um empurrando o outro, é palavrão para todo lado, né? Sim. A pessoa vai criando aquele conceito que, poxa, esse é o meu mundo, até porque aquele é o mundo que ele conhece. Sim. Né? E Sim. Aí ele vai refletir isso lá fora, com certeza, não é isso? Sim. Essa influência ali do próprio pai, do própria mãe, você que é pai, você que é mãe, você precisa pensar nisso. Que filhos você está produzindo, né? Que filhos você está criando, porque Exatamente. Isso vai interferir fortemente nessa questão da identidade da pessoa, né? Sim. Se você, por exemplo, viveu a escassez, né? Viveu a ausência dos seus pais, você passa a vida inteira se relacionando como... Você entende aquilo como... Aquilo é o padrão de vida. Ah, então o relacionamento é assim, como o pastor está citando o exemplo do casal ali, dos pais, né? Se o relacionamento do casal é um pé de guerra, se há ausência do pai, a ausência da mãe na vida daquela criança, ela vai viver relações assim na vida adulta, né? Ela vai buscar por companheiros ausentes, por companheiros indisponíveis, ela vai replicar isso nos relacionamentos. E aí tem muita gente que chega pra nós e fala, eu tenho o dedo podre pra relacionamento, não sabe por quê. Você aprendeu de maneira inconsciente, entenda, porque ninguém quer isso pra si. Você não quer viver a infelicidade, você quer ser feliz. Exatamente. Mas você viu isso dentro de casa, você vê isso nos seus ambientes e você acaba replicando isso de maneira inconsciente. É aí que chega o programa Sexta Hora na sua vida e faz você entender que você precisa enxergar. Precisa sair dessa escuridão. Precisa sair dessa escuridão. Precisa haver claridade na sua vida. Precisa haver luz aí no seu entendimento. Porque se você está buscando por indisponibilidade, pode ser em razão da indisponibilidade que você viveu na sua infância. Lembra que eu disse das influências? Lembra que eu disse das influências, né? Então pense aí, principalmente em relação a relacionamentos, né? Aquela questão da pessoa que não teve aquele amor, aquela presença, aquele cuidado paterno, materno. Você cresce achando que a vida é isso mesmo. É um eterno desamor. Você entende que aquele que é certo mesmo, o companheiro não cuidar de você, não ligar para você, não se importar com você. Vamos desaprender isso hoje? Vamos criar uma nova identidade, melhor, vamos suar para que isso aconteça na sua vida. Vamos suar para que isso aconteça na sua vida, para que essa luz que existe, que deve existir, né,
Porque se você foi criado por um ser de luz, um ser maravilhoso, e ele não faz nada imperfeito, ele não faz nada, né? Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso, tudo que ele faz é grandioso. Entenda, o objetivo dele não é que você viva mais nessas trevas, é que você compreenda o que está acontecendo aí dentro de você. E aí, como eu citei o Evangelho, eu gosto de citar o exemplo do nosso grande mentor, que é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas acham, pastor, que só elas sofrem, né? Isso. Jesus, ele também sofreu. Jesus, ele também passou por momentos muito difíceis na vida. Por que eu estou falando isso? Para que você o imite. Para que você olhe para Jesus e o tenha como seu grande mentor. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi injustiçado, né? Houveram pessoas que caçoavam da sua origem humilde, né? Vamos dizer assim. Tiveram pessoas que disseram, não, gente, será que pode vir alguma coisa boa, né? Houveram pessoas que não... Sim, mesmo, discriminação, né? Porque eles esperavam, na vinda de Jesus, eles esperavam por um grande guerreiro, né? Uma pessoa revolucionária, e Jesus veio trazer tantos conceitos novos para aquela geração, que impactam a nossa vida até hoje, né? Então entenda, por que eu te falo para você olhar para o grande exemplo de Jesus, para você conseguir enxergar essa luz e conseguir entender que talvez você tenha sofrido algumas influências erradas, né? Vamos dizer assim, que estão manchando essa sua identidade, trazendo para você uma identidade que não é sua. Jesus, ele também sofreu injustiça. Jesus, ele também perdeu pessoas que amava, pastor. Exatamente. A Bíblia fala que ele chorou por um amigo. Ou seja, a ponto dele chorar por alguém, era alguém que ele amava. Jesus também perdeu pessoas que ele amava. Jesus também passou por momentos difíceis. Mas ele sabia quem ele era. Graças a Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e que ele tinha uma missão aqui na Terra. Essa identidade era muito clara. Não era a escassez, a pobreza, a opinião das pessoas, a crítica, a traição que o conceituava. As coisas que aconteciam ao redor de Jesus, ele filtrava e não permitia que isso definisse a sua identidade. E eu gosto de tomá-lo como exemplo porque a vida de Jesus, a forma como ele se relacionava com Deus, a forma de pensar, a forma de se comportar, nós precisamos imitar. Aqui na Fábrica de Compromissados, né, nós chamamos isso de 58 nós. Os nossos comportamentos diante da vida, as nossas metas e métodos de trabalho, de sucesso, nosso relacionamento com as pessoas, a nossa espiritualidade, tudo isso nós buscamos nortear olhando para um grande e principal mentor de nossas vidas, que é Jesus. Então entenda, você pode até ter passado por momentos difíceis. Você pode ter sido traído, você pode ter sido injustiçado, você pode ter sido abandonado, você pode não ter recebido o amor dos seus pais, você pode não ter recebido o amor, vamos dizer assim, daquele que estava fazendo essa função de pai, de mãe na sua vida. Você pode ter ouvido palavras duras, né? O você não consegue, você não é capaz, você não é adequado, isso não é para você. Mas eu preciso hoje te convidar a filtrar essas coisas e parar de permitir que elas apaguem a sua luz. Independente da fase que isso aconteceu. Sim. Que você ponha um freio nessa definição da sua identidade. Porque o que mais a gente ouve, né, pastor, as pessoas chegam aqui e falam, eu não consigo. E quando ela vai pesquisar, vamos dizer assim, quando você vai cavucar essa terra, você descobre por que ela acredita nisso. E aí ela se rotula o incapaz, ela se rotula o eu não nasci para o amor, eu não nasci para ser feliz, exatamente. Eu nunca vou conseguir alcançar esse objetivo. E hoje nesse programa nós queremos que você entenda o meio social, a sua família, né? As suas, vamos dizer, as suas condições, os ambientes em que você vive, as experiências que você viveu não definem você. Eu vou repetir para você entender. As experiências pessoais, o meio social, sabe, as condições hereditárias não definem você. Não é porque toda a sua família tem um problema de saúde que você vai ter. Cuide-se, você precisa suar por isso.
Se toda a sua família tem problema com obesidade, cuide da sua saúde. Liga o alerta vermelho, né? Por Sinal favor, vermelho. sinal vermelho. Ah, toda a minha família é diabético. Hora de você começar a suar por isso. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, sabe? Se você quer resultados diferentes, você vai ter que suar. Se você sente que isso é um problema dentro da sua realidade familiar, você vai ter que suar. Não é porque todo o seu ambiente de trabalho tem uma mentalidade, um jeito ruim de tratar os clientes, porque você convive com aquela pessoa, né? Que você precisa ser igual. Não, isso não te define. Não é porque alguém lançou uma palavra ruim sobre você que isso te define, sabe? Hoje o nosso convite para você é que você, sue para ser diferente. Sue para ter a sua verdadeira identidade. Você não é o que te acontece. Você é o que você escolhe fazer com isso. Você é o que você decide fazer com o que te aconteceu. Ah, me disseram determinada palavra, pastor. O que eu faço com isso? Ou eu internalizo isso, ou eu olho para essa palavra e falo, isso não me define. Isso é a opinião do outro. E aí nós queremos hoje te ensinar a fazer um exercício mental para você corrigir essa identidade que talvez tenha sido criada aí dentro de você. Hoje, por exemplo, eu quero que você pense, como é que eu me sinto? Nesse exato momento, como é que você está se sentindo aí? Pense. Como é que eu me sinto agora? Depois que você responder isso para si mesmo, pense, por que eu me sinto assim? Às vezes eu pergunto a pessoa pode dizer, bom, eu me sinto agora triste. Por que eu me sinto triste? Porque eu vivi um momento triste na minha vida. Eu perdi alguém, né? Enfim, alguma coisa aconteceu que não foi legal. É importante você entender como você se sente e por que você se sente para você construir a sua verdadeira identidade. Porque às vezes, pastor, a pessoa está triste por algo que aconteceu e ela passa a vida inteira vivendo como se ela fosse a própria tristeza. Ela é infeliz. Meu Deus, eu sou infeliz. Você não, você está. Você está nesse momento porque algo na sua vida aconteceu que te deixou triste. A tristeza é uma emoção. Ela não é você. Entenda isso. Ela não é você. Ah, eu sou o fracasso porque eu fracassei. Não, você fracassou. Entenda isso. Em algum momento você fez algo ou não deu certo, alguma coisa não saiu do jeito que você queria, um projeto não deu certo. Calma, você não é o fracasso porque você fracassou. Entende isso? Tem muita gente que passa a vida inteira vivendo aquela emoção, não entende o que está acontecendo dentro de você. Então é por isso que toda vez que você se sentir, sabe? Entenda o que está acontecendo aí dentro de você. Pergunte-se, questione-se. Por que eu estou me sentindo assim? Ah, tá, eu vivi um momento difícil, mas eu não sou incapaz de sair dessa situação. O que mais a gente vê é pessoas que não conseguem sair desse ciclo porque se conceituam, né, enfim, incapazes, sem condições. Calma, calma. Se você está sentindo tristeza, entenda a sua tristeza. Entenda por que ela está acontecendo. Entenda o que está passando dentro de você. Você é um ser humano. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Há muitas pessoas que espiritualizam as coisas, né, pastor? Mas não. Nem tudo é espiritual. É inerente do ser humano. Entenda a sua dor. Entenda o seu luto. Viva esse momento para que você consiga sair disso. E não passe a vida inteira vivendo preso a essa tristeza. Entenda por que você fica tão chateado com alguma coisa que lhe disseram. Pense, por que isso mexe tanto comigo? Por que quando me disseram que eu não sou capaz, eu fiquei preso nessa palavra? Você já deve ter lidado com muitas pessoas que vivem presas a essas coisas, Perfeito, né, pastor? Muitos. Por que isso me prende? Calma aí, peraí, foi um momento.
Talvez naquela situação eu não tinha condições de lidar com aquilo. Eu não sabia lidar com aquilo, eu não tinha o conhecimento para lidar com aquilo. Mas hoje houve luz aqui, ó, no meu entendimento. Eu cresci. Hoje tem recursos internos para lidar com essa situação. Sim, hoje Não pode continuar aceitando aquilo que ficou ancorado muitas vezes, que o próprio pai, né? Às vezes o pai diz assim, você é um vagabundo, né? Você nunca vai prestar para nada, né? Porque ele fica ancorado. E aí de repente ele é demitido, aciona o gatilho. E aí pronto, eu sou vagabundo mesmo. Eu sou vagabundo mesmo. Nossa, não vai dar certo a minha vida. Né? Tem que observar isso. Esse exercício mental para corrigir a identidade é extremamente importante. Você tem que saber, você tem que localizar. De onde veio isso? Né? Mas por que eu comecei a pensar que eu sou assim? De onde veio isso? Tem que achar a origem, tem que fazer esse exercício mental. E quando você fizer, nisso, você vai achar. E quando você achar, você ressignifica isso. Perfeito. Você dá um outro significado para isso. Opa, peraí. Eu não sou isso. Eu fui demitido. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou procurar outro emprego. Vou me capacitar. Simples assim. Vou me capacitar. Eu vou dar um outro passo na minha vida. Porque a vida continua. A vida continua. E a vida precisa continuar de uma maneira mais inteligente. Você caiu? Não fica lá caído se achando o vagabundo, o fraco, o fracassado. É por isso que nós queremos ensinar para você a pensar isso. Quando você descobrir como se sente, por que se sente, você vai achar o gatilho. E é nesse momento que você vai ressignificar isso. E às vezes até está sendo, naquele momento da sua vida. Mas você pode dizer assim, né? Realmente eu estou sendo, mas acho que eu vou mudar isso. Não vou ser mais. Não vou ser mais, não quero Exatamente. isso não. Não estou gostando desse, como que isso está soando na minha emoção, né? Você tem que fazer esse exercício. Fala, não, isso está bom para mim? Está me deixando confortável esse conceito? Não, acho que não. Muda, né? Começa a pensar diferente. Isso é muito mágico, gente. Porque quando você percebe isso, você percebe que a vida ela pode prosseguir de uma maneira melhor sem tanto sofrimento, né? Assim, é incrível quando você entende o poder da ressignificação. É incrível. Você realmente começa a viver uma vida nova. Talvez você esteja esperando um milagre. Um milagre. Não, não é milagre. É ressignificação. Né? É ressignificação. É olhar para aquela situação, olhar para aquela emoção, olhar para aquele pensamento e falar: não vou aceitar mais isso para minha vida. Não quero mais ser assim. Essa não é a minha identidade. E aí, gente, eu gosto muito de falar que tem gente que passa a vida toda batendo na mesma tecla. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu cresci assim. Tá. Você vai ter os mesmos resultados, você vai viver as mesmas angústias, você vai viver as mesmas experiências. Exatamente. Porque os ciclos se repetem. Você vai fracassar de novo, né? A vida muda. Hoje vai encontrar ao longo da sua vida aquela pessoa que torce pro seu fracasso. Sim. A vida é assim. Você vai viver outras e outras experiências parecidas ou até mais difíceis. E aí? Se você for com essa identidade de fraco, de incapaz, sabe? Se você for pra vida, se você continuar vivendo essa vida sem uma identidade realmente forte, fortalecida em novos conceitos, sabe? Em novas formas de pensar. Nós falamos aqui uma vez, uma ministração que você trouxe, Patriarca, falava sobre os paradigmas. Sim. Cara, a vida precisa mudar, todo dia muda. Quem eu era ontem, eu não sou mais hoje, porque hoje, é diferente de ontem. A vida muda, as prioridades mudam, a idade muda, né? As responsabilidades mudam. As condições físicas para lidar com o problema mudam. Sim. Antes eu conseguia correr, será que eu consigo correr do mesmo jeito de antes? Entenda, a vida está girando, a vida está acontecendo. Quanto mais você arrastar essa identidade, vamos dizer assim, nebulosa com você, mais difícil de você viver uma vida melhor, uma vida abundante. Mais difícil de você viver o que Jesus planejou para você, o que Deus planejou para você.
Uma vida em que haja luz, em que haja claridade, a ponto de as pessoas que estão ao seu redor sentirem isso. Aqui nós temos um lema de vida. Nós existimos para fazer pessoas melhores para um mundo melhor. Exatamente. Essa luz precisa brilhar através de nós, para que as pessoas sintam, para que as pessoas vejam, para que a gente realmente consiga fazer um mundo melhor. E é isso que nós desejamos para você. Então faça esse exercício mental. Como eu estou me sentindo agora e por que eu estou me sentindo assim? Se você perceber que há aí uma influência de uma palavra, de uma pessoa, sabe, de uma situação que aconteceu na sua vida, dê um outro sentido para isso. Entenda essa emoção, entenda esse sentimento e não se conceitue baseado nisso. Você pode ser muito maior. Você pode ser muito melhor. Então isso é muito importante para você conseguir definir a sua identidade. Como eu disse, você não é a tristeza, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, porque você está vivendo um momento difícil. Calma. Aprenda a lidar com esse momento difícil, trazendo outros conceitos para você. Bom, eu sou forte, eu consigo passar por isso. Deixa eu aprender aqui a lidar com isso. Me ajuda, se você precisar de ajuda, peça ajuda. Exatamente. Como é que você lidaria com isso? Me ajuda, peça ajuda. Peça ajuda do seu pastor, do seu líder. Peça ajuda de um terapeuta. Se você não sabe lidar com isso, com um trauma que aconteceu na sua vida, mas não passe a vida inteira infeliz por causa disso. Você não é incapaz porque algo não deu certo. Mude a rota. Mude as estratégias. Talvez você não fez do jeito mais adequado. Mude a sua forma de fazer, né? O pastor Batista gosta muito de usar uma frase aqui que ele diz assim, que a gente não tem que ter um método para 1000 pessoas, mas 1000 métodos para uma pessoa. Quantos métodos forem necessários para uma pessoa? Justamente por isso, porque talvez de uma forma você não entenda, de outra você entenda. Nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual. Se você não conseguiu aprender de um jeito, busque outro jeito, busque outra forma. Mas não passe a vida inteira se identificando como incapaz, como insuficiente. Exatamente. Né? Então comece a entender o que está passando pela sua mente, tá bom? E, por favor, aprenda. Jung, ele fala isso, né? Jung é um grande psicanalista, um grande terapeuta, ele fala que você não é o que te aconteceu, mas aquilo que você escolhe ser com o que te aconteceu. Resumindo a frase de Jung. Então, se você viveu um fracasso, aprenda com ele. Você não se resume a isso, tá bom? Aprenda com isso. E hoje nós queremos te dizer, se você aprendeu a ser triste, decepcionado, se sentindo incapaz, descrente da vida, desaprenda isso hoje, por favor. Aprenda a ser uma pessoa melhor, cresça com isso. E aí eu quero que você, entendendo essas coisas, comece a mudar o discurso. Como o pastor citou aqui, tem gente que fala, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. Muda o discurso. Começa a dizer, eu mereço sim. Eu mereço felicidade, eu mereço dinheiro. Tem muita gente que tem essa crença, né, de que, poxa... De não merecimento, né? Como a minha família faliu, como na minha família ninguém prosperou, eu também não vou prosperar. Tem medo de investir, tem medo de encarar um negócio. Às vezes tem tudo para dar certo. Sim. Mas o medo, como ela aprendeu ali vendo no dia a dia, que o seu pai não deu certo, que os seus tios faliram, que várias pessoas da sua família nunca conseguiram prosperar, ela tem medo. E o medo gera essa crença limitante de que isso também não é para mim, então é melhor eu não inventar, né? Eu não investir. Não, muda o discurso. Começa a dizer para você mesmo que você merece amor, mesmo que um dia lhe traíram, mesmo que um dia lhe abandonaram, mesmo que um dia não souberam te amar. Começa a dizer isso para você mesmo. Não é porque os meus pais viveram um relacionamento ruim que eu estou condenado a viver. Não. Começa a buscar por pessoas diferentes, por pessoas disponíveis, por pessoas que realmente... Por exemplo, eu conversando com uma moça, ela disse assim, ela sempre se relacionou com pessoas indisponíveis, no sentido de o cara não dava atenção, não respondia as mensagens dela, né? Ele não cuidava dela. E aí, mesmo assim, ela se envolvia com essas pessoas. Lá no passado, ela sofreu a ausência
do pai, né? E aí ela se relacionava com essa pessoa. Claro que não deu certo, né? Não deu certo. Porque inconscientemente, apesar dela se relacionar com esse tipo de pessoa, ela buscava alguém que a amasse, que cuidasse dela. Quando ela conheceu um cara que correspondia de um jeito completamente diferente, ela estranhou. Ela achou estranho. Ela achou esquisito. Opa, como assim? Tá me ligando, tá perguntando como é que eu estou. Perguntou se eu cheguei bem em casa. Me chamou pra jantar. Ela achou esquisito. E o que eu disse pra ela foi, é porque você não tá acostumada. Você não aprendeu que esse tipo de amor existe. Exatamente. Mas esse tipo de amor existe. E você merece esse amor. E deu super certo, pastor. Que bom. Graças a Deus, assim, deu super certo. Mas até ela entender que ela merecia aquilo, ela precisou mexer nessa identidade. Sabe? Ela precisou mexer nessa crença. Ela precisou mexer nesse conceito. Descobriu ali crenças limitantes e foi substituindo aquilo ali. Sim. E é por isso que eu te digo que encontrar você felicidade. precisa mudar esse discurso. De que você merece sim. Você merece sim investir nesse negócio que você tanto sonha. Nesse projeto que você tanto sonha. Não é porque você viu pessoas falindo, porque você viu pessoas que não prosperaram, que você também não vai prosperar. Você precisa mudar essas crenças e começar a dizer pra você que você merece, que você pode, que você consegue, sabe? Atrair uma psicologia mais positiva, né? Sim. Pra dentro de si. Ressignificar essas palavras que que talvez ainda sejam muito fortes na sua mente, palavras do seu pai, da sua mãe, do seu marido, sabe, do seu filho, de quem quer que seja, que tenha sido importante e que de alguma forma marcou a sua vida. Isso vai fazer com que você construa essa identidade mais parecida com o propósito de Deus para a tua vida. Amém. E para encerrar esse programa de hoje, eu quero deixar para você 2 conselhos do apóstolo Paulo para o seu grande discípulo Timóteo, um jovem pastor, né, uma pessoa que estava começando ali na carreira. O primeiro conselho está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Paulo diz assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Glória a Deus. Sabe o que Paulo queria dizer para Timóteo nesse momento? Não deixa a opinião das pessoas, não deixa o que as pessoas dizem a seu respeito, não deixa o que o mundo pensa, sabe? Não deixa os fatos da vida, as influências que você sofre todos os dias menosprezarem você. Não deixa que essas coisas que aconteceram na tua vida, que foram tão doídas, diminuam você. Essa não é a tua identidade. Timóteo poderia ter muitos medos, do tipo, como é que eu vou pregar para anciãos? Como é que eu vou pregar para pessoas que têm experiência, maturidade? Mas havia nele ali um chamado de Deus, sabe? Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, que era ser um pastor, que era edificar o reino de Deus a partir do ministério do seu discipulador, né, de Paulo. Paulo, ele era aquele líder, né? Ele chegava, formava pastores e partia para outros lugares, para outras cidades, e assim ele foi fazendo líderes, formando pessoas. E para Timóteo exclusivamente, ele quis deixar essa marca na identidade de Timóteo. Você não é a opinião dos outros. Você não é, Timóteo. Não deixe ninguém menosprezar você. Esse é o primeiro conselho baseado nessa palavra que eu quero deixar para você. Seja lá o que for que lhe disseram, como as pessoas te olham, como as pessoas olham para o teu projeto, como as pessoas olham para a tua empresa, como as pessoas olham para a tua vida, não deixe ninguém menosprezar você. Não deixe aquelas palavras da infância menosprezar você. Você é um ser especial para Deus. Que lindo. Você é um ser especial para Deus. Lembre-se do que Jesus disse. A tua luz tem que brilhar. Traz isso para fora. Traz a ponto de que os teus filhos vejam. Você pode não ter tido uma boa mãe, mas você pode ser uma boa mãe. Esse ciclo de fracasso precisa se romper. Você pode não ter tido um bom pai, mas você pode ser um bom pai. Você pode aprender. Você pode ressignificar essa experiência e começar a viver uma vida nova. Você pode ser um bom líder, você pode. Sua vida está aí, ó, acontecendo. Não deixe essas experiências
diminuírem você, menosprezarem você. E o segundo e último conselho está registrado nesse mesmo capítulo 4 de 1 Timóteo, e está no versículo 14, que diz assim, ó. Aí já é próprio para Timóteo, né? Quando Paulo vira para ele e diz: não despreze o dom que há em você. Para de desperdiçar a vida, sabe? Desprezando os seus talentos, as suas capacidades, os seus dons, as suas habilidades. Para. Enquanto você se rotula ruim, enquanto você não tem essa identidade definida, identidade forte definida, você está desprezando o que você tem. Você está desprezando oportunidades, né? Você está desprezando o que você tem de melhor, o que você... Sim. Aí é algo muito caro, né, pastor? Muito caro, muito precioso. Então, para de desprezar isso. Vamos construir uma nova identidade? Vamos construir uma identidade mais forte, baseada no que você é, aprendendo com as experiências que você viveu na vida, para você viver uma vida muito melhor. Amém. Esse conteúdo, ele fala muito, muito forte no meu coração, porque esse momento que nós estamos vivendo na nossa vida, aqui dentro da Fábrica de Compromissados, é um momento de muita reflexão sobre isso. Nós estamos construindo muitas coisas aqui. Nós estamos investindo em muitas coisas aqui. E todos nós temos pensado muito em relação a isso. E é por isso que eu quero estender essa reflexão para você. Pense aí, como é que você está se sentindo agora? Por que isso está acontecendo? Comece a dar novos significados para esses pensamentos. Comece a mudar essas emoções que esses pensamentos trazem. Se são emoções negativas, que acabam levando você a se comportar de uma maneira, sabe, completamente negativa. Eu tenho certeza que alguma vez na vida você já parou para pensar e refletir: poxa, por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter agido daquele jeito, mas aquilo não é eu não queria ser assim. É isso mesmo. Você não precisa repetir isso. Você não precisa fazer assim. Acreditar que você tem um dom dentro de você é muito importante. Por isso que Paulo dá esse conselho a Timóteo, né? Sim. Não despreza o dom não, cara. Leva a sério isso. Você tem essa capacidade Preste atenção. Preste atenção. Olha pra dentro de si. Tem uma luz aí querendo brilhar. Você tem que deixar essa luz sair. Deixar essa luz vir pra fora. Deixar que as pessoas percebam que você é muito mais do que te falaram que você era. Que você tem uma versão melhor de você para apresentar, né? E curioso é isso também, porque às vezes a pessoa ela foi deixando, né? E aí ela começa a achar que não, é assim mesmo, minha vida vai ser desse jeito mesmo. E aí é a hora de você começar a pensar nesse conselho de Paulo, que eu gosto muito particularmente dele, sobre você não desprezar aquilo que você tem de melhor. Você não desprezar aquilo que você tem de recursos, né, internos, porque você tem muita coisa boa dentro de você. Só que talvez você nunca se importou em olhar para isso. E esse olhar interno é super importante para que as coisas evoluam na sua história. Talvez você esteja acostumado a olhar só para as coisas ruins. Você está tão acostumado a conviver com aqueles pensamentos negativos e com aquelas palavras. Tem gente que vive com aquelas palavras martelando na mente, né? Algumas pessoas compartilham isso com a gente. Pastor, aquilo que meu pai disse martela até hoje na minha cabeça. Sim. Pastor, aquilo que minha mãe disse, aquilo que meu marido fez. Você talvez esteja acostumado a viver constantemente com esses pensamentos e essas emoções aí dentro de você. E aí você se conceitua uma pessoa que nunca será feliz. Essa não é a sua identidade. Que a partir de hoje você busque construir uma identidade nova, uma identidade mais parecida com aquela que Jesus diz a seu respeito, sabe? Uma identidade mais parecida com o nosso grande exemplo de fé, que é o Cristo. Como Jesus pensaria nesse momento. Como Jesus agiria nesse momento quando você não souber o que fazer? Quando você não souber como agir, como pensar, busque esse recurso.
que Jesus faria, como Jesus diria, como Jesus se relacionaria com essas pessoas. E atraia, sabe, esses novos conceitos para a sua própria vida. Sim. E você vai descobrir o quanto você é capaz de ser uma pessoa muito melhor, sabe? Então não deixe nada dessas coisas diminuírem você, menosprezarem você, criar uma identidade que não é a sua. E comece a valorizar o que tem de bom aí. Não menospreze sua capacidade de reagir, sua capacidade de mudar. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nessa imagem e semelhança de Deus, vem algumas capacidades maravilhosas que não existem em outro ser. Uma delas é o raciocínio. Raciocine em cima dessas palavras, dessas experiências, dessas vivências, dessas influências do meio. Você é totalmente capaz de filtrar isso. Tá bom? Espero de coração que você reflita nisso, que você internalize isso, integre isso a uma nova identidade. Eu quero te dizer que Jesus, que o nosso grande e poderoso Deus, tem planos muito, muito, muito grandes para a sua vida. Você precisa acreditar nisso. Que Deus te abençoe. Amém. Quero concluir, Layala. Uma certa vez eu falei para uma paciente, primeiro atendimento, né? E eu disse exatamente, em outras palavras, essa sua ideia que você traz hoje, para expandir o mapa mental dos nossos ouvintes aí. Quando você diz assim, a cura está dentro de você. Aquilo soou assim, mas dentro de mim? Como, né? Por quê? Como assim dentro de mim? Ela não compreendeu muito bem isso. Mas por quê? Porque vem trazendo a ideia de que não tenho luz nenhuma dentro de mim. Por isso eu tenho problema, né? Por isso eu tenho problema. Mas é exatamente essa ideia. Começa dessa luz que tanta gente tentou apagar. Mas você precisa entender que essa luz ninguém apaga. Você pode ser, e nesse momento, você pode estar se sentindo a pior das pessoas. Talvez você esteja preso, ouvindo essa palavra aqui, dentro de um presídio. Talvez você tenha acabado de cometer uma loucura na tua vida. Isso não apaga essa luz. Existe uma luz dentro de você. E ela quer brilhar. Mas você talvez fez o que fez exatamente, ou se sente como você se sente, exatamente porque você acha que porque você errou, porque você pensou coisas ruins, porque você gerou um sentimento ruim, ou praticou um comportamento dito inaceitável pela sociedade, você acha que você é trevas pura. E você não é. Existe essa luz. É como eu disse no início aqui, contribuindo aqui com essa palavra maravilhosa da bispa e terapeuta Layala. Talvez você foi deixando as pessoas jogarem areia ou até mesmo pedra em cima dessa luz. E talvez você esteja se sentindo assim exatamente por causa disso. Mas, quando você segue os conselhos que a bispa Lai trouxe aqui, certamente você vai perceber que você tem muito, muito para oferecer para si mesmo e para o mundo ao seu redor. Entender, como foi o questionamento que nós fizemos no início do programa, que você está aqui com uma missão, que você tem um propósito para estar aqui. Você não caiu do céu não, amigo. Você tem um propósito para estar aqui, você tem um propósito para estar nesta família. Talvez você ainda não tenha encontrado. Eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, eles não gostam de mim, né? Não falo com meus irmãos. Tá, e você foi parar nessa família por quê? Qual é a razão disso tudo? Pode estar acontecendo alguma coisa aí, mas você precisa tentar descobrir, você precisa tentar perceber. Você não está aí por acaso. Você não saiu dessa família por acaso, né? Você não nasceu nessa cidade por acaso. Você não é brasileiro por acaso.
Gente, o pessoal gosta muito de jogar a culpa no por acaso, né? Sim. Mas olhar para si é deixar um pouquinho o por acaso e começar a ter um olhar mais para si, né? De tentar parar, pensar, raciocinar, falar, não, isso não tem sentido. Ou isso aqui não tem lógica, não, tem que ter alguma coisa a mais nisso. Você tem que ser curioso, tem que ser um pouquinho curioso, né? Até porque, no fundo, você vai passar, se viver assim, você vai passar a vida inteira infeliz. Porque você quer ser feliz. Todos queremos ser. E você Todos queremos. pode ser feliz. Pode sim. E assim, com essa palavra maravilhosa da nossa querida bispa e terapeuta, lindíssima, né? Bispa Lai, nós vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, dizendo para você que esses programas estão na nossa plataforma do YouTube, também no Facebook, e você pode curtir, compartilhar à vontade, chamar alguém para perto e dizer, assista comigo, é disso que eu estava falando e você não estava me entendendo. Agora senta aqui do lado, vamos comer uma pipoca, vamos prestar atenção nisso aí e depois discuta o melhor caminho a se tomar. É isso, programa Sexta Hora, Fábrica de Compromissados, todos os domingos, levando até você uma palavra de luz, uma palavra de esperança, uma palavra de ressignificação. Ok? Um grande abraço, que Deus esteja abençoando a sua vida e nós contamos com seu apoio em se tornar aí mais um que faz parte dessa equipe maravilhosa que se propõe a transformar você numa pessoa melhor para que você transforme todo mundo em sua volta num mundo melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe.